Nunca me importei muito com o que as pessoas falavam de mim. Mas minha sogra, Marta, fazia questão de repetir essa frase toda vez que me via. Desde o início do meu casamento com a Júlia, ela deixou claro que não gostava de mim. Falava que eu não era bom o bastante, que não tinha o que era preciso para ser um homem de verdade, fosse lá o que isso significasse para ela. No começo, tentei ignorar. Pensei que era coisa de sogra. Mas, com o tempo, a situação foi ficando insustentável. Ela invadia nossa casa, opinava sobre tudo, e quando estava sozinha comigo, sempre me olhava com desprezo. Você nunca vai ser o homem que a minha filha merece, ela repetia. Certa vez, após um almoço em família, Marta me puxou de lado. Ela olhou direto nos meus olhos e disse: Você só está com a minha filha porque ela tem pena de você. Se dependesse de mim, você já estaria fora da nossa vida. Eu fiquei paralisado, as palavras presas na garganta. E se ela estivesse certa? Júlia nunca reclamava de mim, mas havia algo na forma como Marta falava que me fazia duvidar. No início, eu achava que eram só palavras jogadas ao vento, mas com o tempo, essas palavras começaram a ressoar mais forte dentro de mim. Sempre que ela falava aquilo, uma parte de mim se perguntava se não havia alguma verdade no que ela dizia. No fundo, comecei a perceber que a confiança que eu tinha em mim mesmo estava sendo corroída, pouco a pouco. Comecei a reparar em como Júlia agia comigo. Será que ela me via da mesma forma que a mãe? Quando estávamos juntos, ela parecia feliz, mas e quando estávamos separados? Será que ela sentia pena de mim, como Marta insinuava? A dúvida começou a me atormentar. Certa noite, estávamos deitados na cama, e não consegui evitar a pergunta. Júlia, você acha que eu sou bom o suficiente para você? Ela franziu a testa, confusa. Por que você está perguntando isso? É que sua mãe sempre faz comentários, e eu fico pensando sei lá, se você compartilha das opiniões dela. Você nunca fala nada quando ela diz aquelas coisas. Júlia respirou fundo, virou-se para mim e segurou minha mão. Olha, minha mãe é difícil. Sempre foi. Ela quer controlar tudo, e eu já estou acostumada com isso. Mas, eu estou com você porque te amo, não porque tenho pena ou qualquer coisa assim. Suas palavras deveriam ter me tranquilizado, mas não consegui tirar a dúvida da minha cabeça. Era como se, mesmo que ela dissesse que me amava, parte de mim ainda acreditasse nas palavras de Marta. Eu me sentia diminuído, como se nunca fosse o homem que ela merecia. Comecei a me afastar, a questionar cada gesto, cada palavra. Com o tempo, minha insegurança crescia, mas não era só por causa das palavras de Marta. Eu sentia que algo maior estava à espreita, como se houvesse um motivo mais profundo por trás do desprezo dela por mim. Era uma sensação estranha, como se ela soubesse algo que eu não sabia, e isso a deixava ainda mais confiante em suas provocações. Tudo chegou ao limite em um domingo à tarde. Estávamos na casa de Marta, eu, Júlia e alguns parentes, quando ela lançou um comentário ácido no meio da conversa. Alguns homens não têm coragem de enfrentar suas responsabilidades, não como os outros que já conheci. Ela olhou para mim com aquele mesmo olhar de desprezo. Dessa vez, não consegui ficar calado. O acúmulo de frustrações me fez explodir. Marta, o que é que você tem contra mim? Desde que me casei com sua filha, você me humilha, me provoca, e nunca me dá uma chance. O que é que eu fiz para você me odiar tanto? A sala ficou em silêncio. Júlia me olhou, surpresa, enquanto Marta levantou uma sobrancelha, como se tivesse esperado por esse momento. Ela se levantou da cadeira lentamente e disse, com uma frieza que me deu arrepios: Você quer mesmo saber? Talvez eu devesse ter contado isso muito antes. Minha respiração acelerou. Contar o quê? Ela se aproximou de mim, os olhos cravados nos meus. Eu já fui amante do seu pai. A sala inteira ficou paralisada. Eu, sem saber se tinha ouvido direito, senti meu coração parar por um instante. O quê? Marta deu um sorriso amargo. Seu pai, aquele homem de respeito que você tanto admira, teve um caso comigo por anos. Enquanto sua mãe pensava que ele era fiel, ele estava na minha cama. E sabe por quê? Porque ele, ao contrário de você, era um homem de verdade. Sabia o que queria e não tinha medo de tomar. Minha cabeça girava. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para parar aquele pesadelo. Minha mãe, minha família, meu pai? Como isso podia ser verdade? Júlia, em choque, balbuciou: Mãe, o que você está dizendo? Marta continuou, ignorando a filha. Agora você entende por que eu sempre te vi como fraco? Você é igual à sua mãe, sempre acreditando nas mentiras do seu pai, vivendo numa ilusão. Ele me usou e depois me deixou. Mas eu sei a verdade.
Eu conheço quem ele era de verdade. E você não é nada comparado a ele. Eu não conseguia respirar. Tudo o que eu acreditava sobre minha família, sobre meu pai, estava desmoronando em segundos. Marta ficou estática, a boca entreaberta, tentando processar o que eu acabara de dizer. O silêncio na sala era quase ensurdecedor, até que meu pai finalmente se pronunciou, a voz cheia de incredulidade. Isso é verdade, Marta? Você foi amante do meu filho? Ela piscou rapidamente, parecendo buscar uma saída, mas já era tarde demais. A verdade estava exposta. Seus olhos varreram a sala, buscando apoio em algum rosto, mas encontrou apenas olhares de choque e julgamento. Tudo o que ele está dizendo é mentira. Marta finalmente gritou, sua voz trêmula, tentando retomar o controle da situação. Ele está inventando isso porque não suporta o fato de que não é homem suficiente para minha filha. Eu ri, um riso amargo e frio. Ah, Marta, você realmente acha que ainda tem algum poder aqui, não é? Vamos ver quanto disso é mentira. Me virei para a mesa, para todos os familiares presentes. Eu investiguei. Não só o caso com meu pai, mas outros. Você acha que eu ia simplesmente deixar passar? Descobri sobre os outros homens. O tio do seu ex-marido, aquele vizinho da casa antiga. Isso sem contar todas as outras traições que você escondeu por tanto tempo. Os murmúrios ficaram mais altos. Marta, agora visivelmente apavorada, tentou avançar na minha direção. Cale a boca. Você não sabe o que está dizendo. Eu nunca. Mentira? Então você vai negar isso? Interrompi, puxando o celular do bolso e mostrando as mensagens que tinha encontrado. Eram provas claras de conversas comprometedoras que eu tinha reunido, além de testemunhos de antigos conhecidos que confirmavam as traições. A expressão de Marta mudou de pânico para desespero. Isso foi há muito tempo. Eu estava em um momento difícil. Momento difícil? Meu pai, antes em choque, agora parecia furioso. Você traiu não só a mim, mas a todos aqui. Mentiu, manipulou. E você ainda tem coragem de julgar os outros? Marta tentou se defender, mas a força de sua voz já não era a mesma. Ela gaguejava, tentando justificar seus atos. Eu fiz o que fiz porque ninguém me dava valor. Eu não era feliz com você, e todos me tratavam como se eu não fosse nada. A sala inteira estava contra ela agora. Até mesmo Júlia, que sempre a defendia, permanecia em silêncio, os olhos cheios de lágrimas, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Então era isso? Júlia finalmente murmurou. Você mentiu para mim a vida toda? Manipulou nossa família inteira? Marta, vendo que não tinha mais saída, desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Eu só queria ser feliz. Eu a olhei por um instante, vendo a mulher que me humilhou durante tanto tempo agora reduzida a uma figura patética. A vingança estava completa. Marta havia perdido tudo, sua credibilidade, seu controle, e agora, o respeito de todos ao seu redor. Depois daquela noite, Marta nunca mais foi a mesma. A máscara que ela usava para controlar e manipular a família estava quebrada, e todos começaram a enxergar quem ela realmente era. Os jantares familiares, que antes eram dominados por seus comentários ácidos, agora eram silenciosos. Ninguém sabia como lidar com a verdade. Minha vingança tinha sido completa, mas, em vez de sentir apenas satisfação, comecei a perceber o estrago que isso causou. Marta estava isolada. Nem mesmo Júlia falava com ela. Tentou manter contato com os filhos, mas até eles, chocados pela traição ao pai e pela vida de mentiras, evitaram vê-la. A casa que ela costumava dominar agora parecia um lugar sombrio, onde ela se refugiava sozinha, sem amigos ou família. De vez em quando, eu ouvia Júlia soluçando à noite. Ela não falava sobre isso, mas o peso do que tinha acontecido estava ali, entre nós. Um muro invisível que nem o tempo parecia capaz de derrubar. Eu sabia que ela me culpava, em parte, pela forma como tudo desmoronou, mas não tinha forças para confrontar isso diretamente. Marta, por outro lado, parecia desmoronar a cada dia. Ela começou a evitar as reuniões familiares, e quando ia, ficava sentada em silêncio, sem a confiança e o controle de antes. Todos a evitavam. A rejeição estava estampada em cada rosto. Até meu pai, que sempre foi um homem controlado, demonstrava desprezo toda vez que olhava para ela. Certo dia, Marta apareceu na nossa casa sem avisar. Júlia estava no trabalho, então era apenas eu. Quando abri a porta, fiquei surpreso ao vê-la tão abatida. Seus olhos estavam fundos, o rosto marcado pelas noites mal dormidas. Pela primeira vez, ela parecia realmente quebrada, sem aquele orgulho arrogante que sempre carregava.
Eu sei que você me odeia, ela começou, a voz baixa e cansada. E, para ser honesta, eu não te culpo. Fiz coisas terríveis, magoei muita gente. Mas eu não tenho mais ninguém. Ela parou por um momento, esperando que eu dissesse algo, mas permaneci em silêncio. Não havia nada que eu pudesse dizer que fosse mudar o que ela tinha feito. Você conseguiu o que queria, continuou Marta. Eu estou completamente sozinha. Júlia não fala mais comigo, seus irmãos me evitam. E seu pai? Bem, acho que você sabe como ele me vê agora. Ela respirou fundo, como se tentasse se recompor, mas logo desabou em lágrimas. Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto, mas eu só queria alguém para conversar. Alguém que não me olhasse com desprezo. Por um instante, senti uma pontada de empatia. Ela estava destruída, humilhada e rejeitada por todos. Minha vingança tinha sido eficaz, mas agora eu via o custo humano disso. Marta, comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você fez escolhas que machucaram muita gente, incluindo a Júlia. Eu não vou mentir e dizer que sinto pena, mas o que você está vivendo agora é consequência das suas próprias ações. Ninguém te abandonou sem motivo. Ela assentiu lentamente, secando as lágrimas. Eu sei, mas eu nunca imaginei que perderia tudo. A voz dela era quase um sussurro. Você acha que algum dia eles vão me perdoar? Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria dizer que sim, que o tempo cura tudo, mas vendo o estado em que Marta se encontrava, eu não tinha certeza. Isso não depende de mim, falei finalmente. Se há algo que você pode fazer, é começar a ser honesta. Reconhecer seus erros. Talvez, com o tempo, as coisas melhorem. Mas não espere que isso aconteça de uma hora para outra. Marta ficou em silêncio por um longo tempo antes de se levantar. Obrigada por me ouvir. Eu só queria que as coisas fossem diferentes. Ela saiu sem dizer mais nada, e eu fiquei parado, refletindo sobre o que tinha acabado de acontecer. A vingança que eu tanto ansiava tinha deixado Marta destruída, mas também trouxe consequências que eu não previra. O silêncio entre Júlia e eu, o peso da tensão nas reuniões familiares, e a sensação de que, no final, todos perderam algo. Depois daquela última visita de Marta, algo mudou. Ela desapareceu por um tempo. Não ligava, não aparecia nas reuniões familiares, e ninguém parecia saber ao certo onde ela estava. Eu sentia uma mistura estranha de alívio e inquietação. A vingança tinha atingido seu objetivo, mas o silêncio que ela deixou para trás não era o que eu esperava. Júlia e eu continuávamos distantes. Ela evitava falar sobre a mãe, e quando eu tentava, a conversa rapidamente se encerrava com um simples "eu não quero falar sobre isso". O peso da traição de Marta pairava sobre todos nós, mesmo sem ninguém mencionar o assunto. Meu pai, que sempre foi uma rocha de calma, parecia cada vez mais ausente, como se o choque tivesse apagado algo nele. E eu comecei a me perguntar se realmente tinha vencido. Um mês depois da última conversa que tive com Marta, recebemos uma notícia que ninguém esperava. Marta foi encontrada no apartamento pequeno em que estava morando, sozinha. Ela tinha sofrido um colapso nervoso e estava hospitalizada. A médica que nos atendeu mencionou que ela estava em um estado mental muito frágil, e os últimos acontecimentos haviam precipitado uma crise. Eu senti um aperto no peito ao ouvir isso, e pela primeira vez, me perguntei se eu tinha ido longe demais. Marta era uma mulher cruel e manipuladora, mas no fim das contas, ela também era humana. Será que a destruição dela trouxe alguma justiça, ou só mais sofrimento para todos nós? Quando Júlia soube da notícia, ficou em choque. Ela foi ao hospital, mas voltou para casa mais devastada ainda. Marta mal reconhecia as pessoas ao seu redor, e suas memórias estavam confusas, com lapsos que iam e vinham. Era como se o controle que ela tinha sobre os outros a vida toda tivesse se virado contra ela, e agora ela não conseguia nem controlar a própria mente. Naquele momento, vi Júlia quebrar de um jeito que nunca tinha visto antes. Ela chorou por horas, e tudo o que pude fazer foi segurar sua mão, mesmo sabendo que eu também era parte do motivo pelo qual aquilo tinha acontecido. Dias depois, Júlia decidiu que precisava cuidar da mãe. Mesmo com toda a dor e mágoa, ela não podia simplesmente abandoná-la. A ferida entre nós dois continuava aberta, mas, de alguma forma, eu respeitava sua decisão. Ela não podia perdoar Marta, mas também não podia ignorar o fato de que a mãe estava se desintegrando. Com o passar do tempo, Marta foi se afastando cada vez mais da realidade. A mulher que uma vez controlava tudo e todos ao seu redor agora mal lembrava quem era ou o que tinha feito. E assim, meu desejo de vingança se completou, mas não da maneira que eu imaginava. A queda de Marta destruiu mais do que apenas ela. Destruiu parte da minha relação com Júlia,
Corroeu a confiança na família e deixou um buraco que nunca seria preenchido. Eu consegui o que queria. Marta estava quebrada, sem poder algum sobre nós, mas a vitória tinha gosto amargo. O vazio que ela deixou era um lembrete constante de que, às vezes, a justiça que buscamos pode ser mais cruel do que os crimes cometidos. No fim, todos perdemos algo. E a pergunta que me perseguia era: será que valeu a pena? Isso foi tudo por hoje aqui num Globo de História. Até ao próximo vídeo.